Bora, Fel, pelas últimas informações do Corinthians, escolhe lançamento direto do CT Joaquim Grava, o Yuri Alberto, que pediu pra jogar amanhã contra o Palmeiras, hein? O cara tá recuperado, treinou muito bem e ele quer jogar. Já comenta aqui, já deixa seu palpite pro jogo de amanhã. E eu tô chutando 1-0, gol do Memphis Depay. Deixa seu palpite, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olá, assunto é o derby. Começamos com o Corinthians, sorridente, Dorival. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians treinou nesta sexta-feira de olho no clássico contra o Palmeiras no próximo domingo, lá na Neoquímica Arena. Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior terá alguns desfalques. O Carrilho ainda não volta. Martínez e Yuri Alberto estão em transição física e não estarão à disposição. Nas laterais, o Mateuzinho, pela lateral direita, sentiu um desconforto no jogo contra o Atlético Paranaense e deve desfalcar. Já o Matheus Bidu irá cumprir suspensão, não joga. Anrileri deve ser o substituto imediato, enquanto na lateral esquerda tem a opção de improvisar o zagueiro Félix Torres ou o volante Charles. O Corinthians terá mais um dia de treinamento este sábado, então para no domingo estar pronto para encarar o Palmeiras. Bom, Memphis Depay voltou depois de lesão, jogou alguns minutos pela Copa do Brasil contra o Furacão e também estará à disposição. Mesma situação do Garro, que chegou a ser substituído justamente para poupá-lo para o clássico diante do Alviverde. O Corinthians então se prepara para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado com 25 pontos até aqui. Vamos lá, vamos falar desse derby. Gus, sorridente o Abel Ferreira também. Agora o Dorival já ficou mais sério. Tá mais preocupado. Cheio de desfalque. Vamos lá, é isso que eu ia começar com isso. O Mateuzinho deve ser desfalque, embora a notícia tenha sido melhor do que a impressão inicial do jogo do Atlético Paranaense. Tem Copa do Brasil, vamos começar com um olhar sobre o Corinthians. Sim. Como entender esse derby na vida corintiana em 25? A gente tratou o jogo contra o Atlético Paranaense como o principal jogo do Corinthians na semana. Isso é verdade. A gente trata, pelo menos eu trato esse derby com maior carga de pressão para o Palmeiras do que para o Corinthians pelo histórico dos duelos durante a temporada. Isso para mim também é algo quase que inquestionável. Daí a entender que não é um jogo importante para o Corinthians é uma outra conversa. É um jogo importante não só porque é um clássico, é mais um derby em um ano como esse, mas porque o Corinthians está numa posição ruim no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem que se afastar da zona de rebaixamento, é verdade, mas o Corinthians pode fazer um campeonato melhor, e isso passa por vitórias em jogos como esse, né? O Corinthians venceu o Vasco na última rodada, mas foi um jogo em que ele, Corinthians, esteve bem e o Vasco esteve muito mal, né? Então o Corinthians tem que ser mais regular no Campeonato Brasileiro. Tem essa oportunidade contra o Palmeiras, mas as notícias são muito ruins. Embora o Memphis possa começar jogando, não sei qual vai ser o nível de aproveitamento do Dorival em relação ao Memphis, isso seria uma ótima notícia, mas os desfalques nas duas laterais representam problemas grandes para o Corinthians, especialmente pela maneira que o Dorival vem construindo essa equipe. A gente falou isso no programa de ontem. Claro que quem está com a gente hoje não tinha obrigação de estar vendo ontem também. Mas é um Corinthians que vem atacando muito pelos lados, né? O Dorival fechando muita gente pelo meio e liberando o Mateuzinho e Bidu de maneira muito forte pelos lados do campo, e os gols do Corinthians têm surgido com a participação de ambos. O Mateuzinho tá machucado, o Matheus Bidu tá suspenso. Na direita, o Félix Torres não é o lateral e não joga bem de lateral, especialmente para avançar. E na esquerda, o Angileri, embora tenha vivido bons momentos contra o Palmeiras, não é um lateral de passagem o tempo inteiro como é o Matheus Bidu. Então são desfalques importantes para um jogo dentro de casa, onde o Corinthians tem que vencer. Falando em derbys, André, eu falava aqui a vantagem do Corinthians no Paulistão, na Copa do Brasil. Isso tem algum peso pro jogo do Campeonato Brasileiro? Ou será que fica engasgado pro palmeirense? Edu, o peso que tem é que é mais um encontro, né? Um jogo muito diferente pros dois times, pros dois técnicos, pras duas torcidas. E tudo isso é um plano que pertence apenas a esse clássico, que é uma coisa fora do normal aqui, né? O Corinthians é o maior rival do Palmeiras, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. Quando essas camisas se encontram, a ocasião é especialíssima. O que a história recente nos conta? Que nesse ano de 2025 o Corinthians tem contra esse adversário um desempenho melhor. Isso aconteceu no Campeonato Paulista, aconteceu também recentemente na Copa do Brasil, mas, por exemplo, após a decisão do Campeonato Estadual, os dois times se encontraram pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno, um jogo na Arena Barueri, e o Palmeiras venceu o Corinthians com certa tranquilidade. Provavelmente é isso que a comissão técnica e os jogadores do Palmeiras pretendem fazer agora nesse fim de semana, quando acontece o jogo pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode
deixar de lado a situação na qual se encontra na tabela. Venceu na semana passada o Vasco fora de casa, conseguiu 3 pontos que o colocam numa posição um pouco mais tranquila, mas o Corinthians tem mais jogos do que alguns dos seus adversários momentâneos na mesma região da tabela do campeonato, e está numa situação em que uma sequência de derrotas, por exemplo, volta a colocá-lo numa posição muito sensível. E aí pouco importa o que está acontecendo na Copa do Brasil, uma vaga próxima no confronto com o Atlético Paranaense por um lugar nas semifinais, porque de nada adianta ser finalista ou até campeão da Copa do Brasil e terminar rebaixado no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Palmeiras, é encarar o jogo como sempre faz, com a maior seriedade, tentar melhorar um pouco equilibrar um pouco esses números diretamente na rivalidade nesse ano e continuar buscando a melhor posição possível, perseguindo o Flamengo na liderança do Brasileirão. Na tabela são 17 pontos que separam o vice-líder Palmeiras do Corinthians, que é o 11º, 25 e 42 pontos. É uma diferença bem grande, né? O Palmeiras se encaixando ali com o Vitor Roque, o Flaco Lopes, convocado para a seleção argentina, né? E o Corinthians com as ausências dos Mateus, com a ausência dos 2 Mateus, né? Aí o torcedor fala assim, Félix Torres na lateral? Não, pelo amor de Deus. Em relação ao Mateuzinho, que saiu do jogo contra o Atlético Paranaense com um aparente problema na coxa, o Corinthians fez exames mais detalhados e ele não tem lesão. Essa é uma ótima notícia, porque ficar sem o Mateuzinho na lateral direita significa, nesse momento, uma obrigação por parte do Dorival Júnior de colocar um jogador improvisado, que seria o Félix Torres, que não vem atuando bem nem como zagueiro, que é a função primordial dele, e muito menos como lateral. O Léo Maná, que seria o jogador de ofício, como se diz, para substituir o Mateuzinho, recentemente foi emprestado, não está mais no clube. Então o Dorival não tem outra opção. Justamente no momento em que o time, coletivamente falando, começa a encontrar um jeito de jogar, isso ficou claro tanto na vitória contra o Vasco pelo Brasileirão, quanto na vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E esse jeito de jogar utiliza muito os corredores. O Mateuzinho, com assistências em partidas recentes, comprova o sucesso dessa ideia, pelo menos por enquanto. Seria muito ruim perdê-lo por muito tempo. Ao que parece, ele tem um incômodo na coxa, sobrecarga, o esforço excessivo, e é dúvida para o clássico, mas ao menos não vai ficar fora por muito tempo, porque não está machucado. E hoje, torcedores corintianos com quem eu conversei lembraram do Fagner. Se o Fagner estivesse, o problema estaria resolvido. Se liga nessa informação, hein? O Alberto demonstrou vontade de ser relacionado para o derby contra o Palmeiras nesse domingo aí, mas o departamento médico e diretoria do Corinthians optaram por preservá-lo. É brincadeira, mano. Deixa o cara jogar. Se machucar, ele é por conta dele em risco. Então, os caras estão com o objetivo de fazer o retorno dele somente contra o Atlético Paranaense. É o jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil, após aí a parada da data FIFA. Cara, ele tava treinando, ele treinou bem ontem, finalização e tal, o cara correu, mostrou que tá bem, deixa o cara jogar, mano. Se ele quer jogar, porque ele tá sentindo no corpo dele que dá pra jogar. Mas felizmente o departamento médico é quem escala a equipe do Corinthians, provavelmente nem o Mateuzinho vai estar em campo, e se perder, meu amigo, as cobranças vão vir pesadas. Então comenta aí o que você achou dessa notícia, deixa o seu like, bora pro próximo corte. Os números do Hugo Souza nessa temporada: 41 jogos, sem sofrer gol, 19, 46%. Gols sofridos 38, uma média de 0,93, aproveitamento de defesas, 72,3%, 8 pênaltis contra, defendido 3, 37,5%. Absurdo. Quem chega aqui neste Sport Center é a Lili Nascimento, com o Hugo Souza. E aí ela vai fazer as honras da casa. Fala, Lili, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao Sport Center, assim como o Hugo Souza. Fala, Marcela, um beijo pra você. Me deu uma confusãozinha de horário aqui, ouvindo a sua voz. Boa tarde, eu estou aqui. Aos amigos do estúdio também, ao Fã de Esportes. Estou em frente ao CT Joaquim Grava, né? A gente vai falar aí sobre essa entrevista do goleiro Hugo Souza. Antes, só para falar pro Fã de Esportes, né? O Corinthians está iniciando a preparação pro jogo de domingo contra o Palmeiras, mais um derby lá na Neoquímica Arena. Então, assim, o Dorival tem alguns desfalques para essa partida, tá? A gente já sabe de alguns. O Carrinho
Carrilho, ele ainda não volta. O Martínez e o Yuri Alberto, o Corinthians divulgou que eles estão em transição física, então ainda não estarão à disposição do treinador, principalmente o Yuri Alberto ainda não estará à disposição para este clássico. Tem desfalques também nas laterais, né? O Matheus Bidu cumpre suspensão. O Mateuzinho sentiu, né, não lesão, mas ele sentiu dores, um desconforto no jogo diante do Atlético Paranaense, então ele também não deve estar à disposição do treinador. Pro lugar do Matheus Bidu, Anrileri deve ser o substituto imediato. Pro lugar do Mateuzinho, aí ele pode improvisar o zagueiro Félix Torres como lateral direito. Também o Charles, né, que já foi improvisado quando jogou sob o comando do técnico Ramon Dias. Então são os desfalques aí que o Dorival precisa lidar no momento que o Corinthians ainda não pode contratar. Memphis retornando, deve ganhar mais minutos, né? Memphis agora convocado, e o Garro também já ganhando mais minutos em campo, sai um pouco antes no jogo da Copa do Brasil e deve ter mais minutos aí, ou talvez o jogo total diante do Palmeiras. O Hugo Souza, que falou com a ESPN hoje, ele gosta muito de jogar um clássico contra o Palmeiras, né? Toda vez que joga um derby, depois na entrevista ele fala que é diferente, né? Que é guerra. Inclusive, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a gente perguntou, né, da preparação para esse jogo. Ele falou, um clássico contra o Palmeiras é sempre guerra. Então vamos ouvir o que ele falou durante a entrevista, não só sobre o derby, mas também sobre a convocação para essa data FIFA. Vamos ouvir. É importante, eu cheguei a conversar com alguns amigos, eu falei, cara, mais importante do que ter ido na primeira vai ser ir na segunda e conseguir manter uma sequência talvez, mas isso tudo é fruto de trabalho, eu não posso deixar de trabalhar em nenhum momento, né, porque foi meu trabalho que me levou até lá, que tá me levando até lá, então eu preciso manter, e quanto mais é dado, mais é cobrado, então o nível de cobrança ele aumenta também, mas eu me preparei minha vida toda para isso. Eu tô vivendo meu sonho e quero alcançar outros objetivos e outros sonhos, então eu vou trabalhar muito para que isso possa se tornar realidade. Se Deus quiser, ano que vem eu possa estar lá. O derby é sempre diferente, né? É um jogo que muda o humor de todo mundo, né? Que mexe com as nossas emoções durante toda a semana de preparação, e a gente sabe muito bem como encarar esse jogo. Como a gente falou, é diferente de todos os jogos, diferente de todos os outros. E a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer dentro de campo e principalmente fora dele para se preparar para um jogo de tamanha importância, que define muita coisa pra gente, né? É um jogo que dá confiança pra gente, que dá vencendo a gente consegue afirmar todo esse momento, esse bom momento que a gente vem tendo nos últimos 2 jogos aí, para que a gente possa dar continuidade no trabalho e continuar evoluindo. Dizem que o clássico é um campeonato à parte. A gente vê pela entrevista do Hugo Souza que ele também encara assim, né? Depois da eliminação aí do Corinthians, que eliminou, na verdade, o Palmeiras pela Copa do Brasil, será o reencontro das duas equipes, mesmo com esses desfalques aí importantes pro lado do técnico Dorival Júnior. O Corinthians quer entrar em campo, tentar garantir um resultado, porque se a gente olhar para a tabela, apesar da vitória diante do Vasco ter aliviado um pouco, né? O Corinthians está a 6 pontos da zona de rebaixamento, mas se for olhar tecnicamente ali, os times que estão embaixo têm menos jogos que o Corinthians, então é preciso pontuar. O único time que tem a mesma quantidade de jogos é o Vitória. Então, vamos aguardar aí a preparação do Corinthians, mais um treino neste sábado, e aí sim o torcedor vai esperar ansiosamente para o derby de domingo, Marcela Rafael. Tá certo, Lili. Obrigada, então, aí por todas as informações, pela entrevista, Hugo Souza falando sobre o momento dele, né, no Corinthians. Mas é impressionante que o momento do Hugo Souza é sempre bom no Corinthians. Desde que ele voltou, desde que ele chegou no Corinthians, é sempre bom. E é um Corinthians que tem momentos muito bons com goleiros desde a saída do Cássio. Algo que parecia ser muito difícil de substituição, mas que, por sorte, não foi. O Hugo Souza sempre fazendo muita diferença. Inclusive tem muita confiança do torcedor e dos jogadores que ali estão também, né, mano? E assim, é o tipo de posição que tem que assustar o atacante. Se o atacante acha que ele é maior no sentido mental do goleiro, é um problema pro goleiro. E aí, assim, são vários atacantes, né? O Ibra, por exemplo. O Ibrahimovic, ele sempre se achou superior a qualquer goleiro. E ele se dava muito bem no 1 contra 1. Porque ele ia mentalmente superior ao goleiro. O Hugo Souza tem essa questão assim, de ele sabe a grandeza dele. E aí eu não tô falando de estatura, né? Poderia até falar, né? Do Ibra e do Hugo poderia falar. Não tô falando de estatura. Tô falando de goleiro que se impõe.
e que obriga o atacante eu preciso fazer algo diferente porque eu tô vendo o que esse cara tá fazendo há algum tempo. E aí, Marcela, já não dá pra falar de momento com ele, né? Porque você mesmo destacou, ele sempre foi muito regular. Então a gente tira o momento e fala, é estável. É um goleiro estável no Corinthians. Podemos falar de seleção brasileira, né? Convocado. Estando na seleção brasileira é algo que deixa ainda maior, mas o Hugo Souza faz muita diferença no Corinthians. Quantas vezes escutamos os torcedores do Corinthians falar, vai em Copa do Brasil, por exemplo, contra o Palmeiras. Não, vai pros pênaltis e aí a gente tem o Hugo Souza. Escutamos sempre essa frase. Vai pros pênaltis e temos o Hugo Souza. Sem dúvida nenhuma. E assim, isso a gente não pode tirar da conta, né, Marcela Marra, que ele chega em um momento em que o Corinthians o Corinthians perdeu o passado, o presente e o futuro da posição, né? Depois do que aconteceu com o Cássio e com o Carlos Miguel, então chega o Hugo com essa responsabilidade, uma responsabilidade enorme. E eu costumo falar que goleiro de times que a defesa não é tão confiável é um goleiro que precisa ser muito confiável, porque você toma 60 chutes por jogo. Se você não pegar nenhuma bola, é 60-0 pro outro time. Então, o Hugo vem mostrando isso, e boa parte dos jogos que a gente vê o Corinthians vencer por 1-0, 2-1, é muito porque o Hugo aparece. Então, desde sempre, até mesmo com jogadores que nem sempre foram confiáveis, o caso do Félix Torres, a gente tá falando de derby, né? Por que não lembrar do pênalti que ele faz na final do Campeonato Paulista, e o Hugo tá ali para limpar a barra. Então, é um goleiro que vive um momento, né? Na verdade, já vem nessa fase que a gente já pode falar de uma fase extensa, que é espetacular, e além de tudo, é esse cara que me parece, pelo menos é a sensação que eu tenho daqui de fora, é um cara muito querido por todo mundo do grupo, é um cara muito respeitado lá dentro por tudo que ele passou na carreira. Isso a gente já fala da saída do Flamengo, etc, essa recuperação da carreira, e agora acho que ele tá colhendo os frutos dessa grande carreira, dessa grande pessoa que ele é. É verdade. Ainda bem, o Dorival tem muito mérito agora eu vou até elogiar o Dorival, mano, Rafa e pessoal. Ainda bem, mano, que ele apostou nesses moleques aí. Porque a gente já sabia Thales Magno, Héctor Hernandes, Romero, que eram capazes de fazer. Ele, até o Dorival, acho que cansou, viu, mano, desses caras, e apostou na molecada. E tá dando certo, os moleques estão correndo, estão com vontade. Mas, ô De Paula, eu concordo contigo. Ontem eu até falei aqui no programa que o Dorival teve culhão de fazer isso, cara, porque é muito mais cômodo pro treinador fazer aquela média com os jogadores que já estão lá. Por exemplo, o Thales Magno, que é o rei da dancinha, mas não joga merda nenhuma. O Romero, que tem gente que ainda encara o Romero como ídolo, pasmem. Eu até entendo o corintiano de 13, 14 anos falar isso, mas o cara com 35, 40 falar que o Romero é ídolo é brincadeira, né? E aí, né, mano, no máximo. Cômodo. Esforçado e ponto, entendeu? Eu sou grato, eu não acho que ele tem que ser ridicularizado pela torcida, como muitos fazem também. Porque o Romero, ele já marcou gols importantes aí com a nossa camisa, foi um cara que sempre correu, deu sangue, mas não dá pra chamar o cara de ídolo, velho, não dá. Aí, por exemplo, seria muito mais fácil o Rafa, De Paula, o Dorival morrer abraçado, como muitos técnicos gostam de fazer, com um jogador mais consagrado. Mas ele viu lá a tranqueira que ele tem no elenco, aí pegou e falou, porra, vou apostar no Thales Trágico, que, porra, corre pra não chegar. O Romero, a bola pega na canela. Ele falou, vou bancar esses moleque. Pôs os caras pra jogar e os caras estão dando conta do recado, De Paula. Inclusive o próprio Guinegão, que eu já critiquei quando ele saía do banco e entrava no decorrer dos jogos, De Paula. Até pelo fato dele ser meio afoito, dar uns carrinhos desnecessários, pegar o adversário, correr o risco até de ser expulso. Praticamente em 2 lances que ele tinha participado no primeiro jogo dele, enfim. Mas o Guinegão, ele cresceu muito, cara, depois que ele ganhou a titularidade naquele jogo contra o Bahia. E vem marcando gols a todo jogo. E vou te falar, De Paula, eu prefiro hoje ter um centroavante de área que não fica saindo pra dar opção do que aquele monte de centroavante à moda moderninha hoje em dia que vai buscar jogo no meio campo. Vai buscar jogo lá na intermediária defensiva. Aí você não tem ninguém quando precisa realmente alçar uma bola pra dentro da área. Então o Guinegão é aquele estilo de centroavante à moda antiga. Aquele cara meio Fred, aquele cara meio Pedro. Sabe? Tem que ser assim. Ô, Rafa, assim mesmo. A pergunta de $1 milhão. Se o Mateuzinho não jogar, o que fazer? Olha, eu vou ser sincero, De Paula. Em casa a gente tem uma treta grande, eu e meu irmão. Nós dois, corintianos. Eu com o Mateuzinho, ele com o Matheus Bidu, mano. Mas agora, pelo menos o Mateuzinho tá melhorando. Melhorou muito, é outra coisa, né, meu? Sim. Então, é tipo, ruim com ele, pior sem ele. Isso. Né? Então, eu vou que nem vocês, tropa. Eu botava o Romero ali na direita e vamos que vamos. Ele corre, pelo menos correr, ele corre. Vai correr o jogo inteiro.
E marca, né? Agora saiu uma informação aqui do GE, do Bruno Cassucci. Eu dou crédito, né? Depois eu vou falar uma aqui também que eu vou te falar, viu? Eu dou crédito. O Bruno Cassucci publicou que o Jacaré renovou hoje, lateral direito de 18 anos. Jacaré renovou e pode até vir a ser relacionado, viu, Rafa e Mano, como opção para lateral direito. Em Rio que tem piranha, jacaré nada de costa. E o jacaré que declarou que pegou a Sheila Mello, não foi Desculpa interromper aqui a manchete do Corinthians, só uma... Desço pelo aparte, seu Mento, mas vamos voltar a falar de time grande. Eu só quis dizer voltar a falar de time grande. Ô, Rafa! O Santos é gigante. Fala da quarta força aí. Fala da quarta força. O Memphis tá pronto pra jogar domingo, viu, Rafa? Tem que jogar, né? Afinal de contas, ele custa caro, então ele tem que fazer valer o salário dele. E que é diferente quando ele joga, querendo ou não, ele pode jogar até mal, mas ele puxa a marcação, ele leva dois com ele é um cara de peso. Sobe em cima da bola. Mas o Corinthians, mano, alguns jogadores que estavam em péssima fase acabaram melhorando ultimamente. Eu sou um detonador do Maicon, por exemplo, mas eu assumo que nas últimas 2 partidas ele foi bem. E o Breno Bidon, né? Também sou um detonador do Bidon, mas ambos estão jogando bem. E isso é bom pro Corinthians, né, Mano e Rafa? Concordo. E vou te falar, o Maicon tá me lembrando muito o Pirlo. Não. Cala a boca, você metia pau no cara até 2 semanas atrás. Meu Deus do céu. Ele viu o Pirlo ontem. Ele viu o Pirlo ontem no sorteio da UEFA. Só se for o pé ontem. Esse cara, semana sim, semana não, ele metia o pau no Maicon, cara. Nossa, mas, ô Trindade, deixa seu palpite. Corinthians e Palmeiras, domingo, transmissão da Energia, a partir das 5:30 da tarde. Transmissão da Energia, 5:30 da tarde, Corinthians e Palmeiras, 2-1, Timão. Boa! Então, esse fiel finalizando com o Mano e o De Paula aí fazendo uns comentários junto ao torcedor do Corinthians. Cara, eu não sou muito adepto do Romero na lateral direita, não, cara. O De Paula, ele falou que corre, marca. Eu acho que o Romero não tem mais esse vigor físico pra correr. Eu lembro o último jogo que ele jogou como titular, que foi contra o Botafogo, fora de casa. Cara, o Romero andando pra marcar o cara do Botafogo no meio campo, tipo, meio corcunda assim, e cara, não dá, felizmente não dá, não vejo jogando os últimos jogos, seria um erro colocar ele na lateral direita agora, precisaria ter mesmo um Charles ali, cara, o Ranieri, sei lá, fazer alguma coisa, menos o Félix Torres, tenta o Jacaré, algum moleque da base, porque vai ser complicado, cara. O Mateuzinho não vai ter condições mesmo de jogar, apesar de não ter tido essa lesão, né? Menos mal, porque isso tem uma lesão aí no mínimo 2 semanas de grau 1. Então, a gente, bem no derby, cara, a gente ficou sem os 2 laterais, Matheus Bidu e Mateuzinho. Quem diria, né, cara? Os caras voltam a jogar bem e fica fora. Todo jogo no Corinthians tem ou é um cara que se machuca, ou é um cara que vai suspenso. A gente nunca consegue ter aqueles 11 que a gente considera titular, né? Os 11 ideal jogando junto o tempo todo, né? Sempre alguém tá machucado, alguém tá de fora. Mas eu tô confiante, cara, né? O Química Arena, a gente tem que ir pra cima dos caras, não pode ter medo, tem que se impor, não pode deixar os caras querer crescer na Neoquímica. Vamos botar os caras no lugar deles e procurar mais uma vitória aí. Já que a gente tá nessa vantagem, né? Eliminamos os caras na Copa do Brasil, fomos campeões em cima deles. Então é isso aí. Comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians na minha informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.